Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo uma análise rápida acerca do resultado extremamente atualizado de BB Seguridade, o resultado referente ao terceiro TRI de 2025, mais um recorde trazido aí por BB Seguridade a nós acionistas. Quem me acompanha no Instagram tem o link aqui da página, se você ainda não me segue, corre lá que eu posto muito conteúdo diário. E hoje mesmo teve um seguidor que na caixinha de perguntas que eu abri no final de semana questionou qual que era a minha expectativa para a BB Seguridade. Eu compartilhei hoje no decorrer do dia, no caso do resultado da BB Seguridade, um pouco antes da divulgação, que na minha visão era esperado um resultado próximo a 2,3 bilhões de reais. Mas claro que esse resultado podia ser para mais ou para menos. A BB Seguridade trouxe um lucro de 2,6 bilhões, uma alta aí de 13% quando comparamos ao período do ano anterior, realmente superando basicamente todas as expectativas e provando que de fato aquilo que já era comentado tanto por mim como grande parte dos analistas se comprova que BB Seguridade no patamar atual, quando você faz um valuation, principalmente baseando-se em dividendos, a empresa estaria entre as primeiras posições mais descontadas hoje na bolsa de valores. Fazendo um breve resumo, o que aconteceu numericamente nesse trimestre de BB Seguridade? Lucro líquido, então, chegando em 2,56 bilhões de reais, um aumento de 13,1% quando comparamos ao mesmo período de 24, e um crescimento de 14% quando você compara ao último trimestre resultado, que foi o segundo TRI de 2025. Nos primeiros 9 meses, já temos um lucro que basicamente é aí de 6,8 bilhões de reais. Guarde esse número depois no final. Vamos calcular na prática o preço justo estimado hoje para a empresa, já considerando esse resultado. Um preço justo totalmente atualizado. Já acumulado, então, 6,8 bi, nesse trimestre 2,56. Quando você destrincha esse resultado, a BB Seguridade, se você não conhece ainda, mas de forma bem semelhante à Caixa Seguridade, por exemplo, ela tem várias frentes que trazem retorno. Por exemplo, a Brasil Seg, que é a parte de fato de seguros, que vai incluir o seguro de vida, residencial, seguro prestamista, seguro do agro, seguro pecuário e assim por diante. A BB Corretora, como o próprio nome já diz, trabalha com corretagem. Brasilprev, fundos de previdência, também está incluso dentro da BB Seguridade. Holdings e a Brasil Cap, destinada aí aos títulos de capitalização. Quando você compara os resultados em individuais, você percebe que a maioria deles teve um crescimento. Claro, por consequência, isso que fez o resultado total da BB Seguridade ser bem positivo. O Brasil Seg avançou 9,1 no resultado operacional. BB Corretora também. Brasilprev foi uma das que vem caindo aí nos últimos 9 meses também. Vamos detalhar um pouquinho logo adiante. Holdings, 76 milhões e a Brasilcap mais 5,5 milhões. Vamos descer aqui. Eventos extraordinários eu acho que não é tão relevante para nós até não se aprofundar. Vale destacar que aqui é o documento um pouco mais completo, então é um documento um pouco mais denso, 77 páginas. A apresentação de resultados. No momento que eu gravo esse vídeo, 8h25 da noite, ainda não foi divulgado. Então possivelmente daqui a pouco venha a ser divulgada a apresentação, que é um documento um pouquinho mais limpo para você identificar numericamente esses principais destaques. Mas aqui gravando de forma bem breve para vocês. Composição do resultado total. Então, quando você compara com o terceiro TRI de 24, Brasilseg teve um desempenho mais positivo, BB Corretora cresceu, Brasilcap e Brasilprev deixaram um pouquinho a desejar. A Brasilprev, desde o início do ano, ela está caindo um pouquinho, mas vocês percebem que a proporção dentro do resultado total de BB Seguridade, principalmente ela advém da Brasilseg, então é ela que puxa a frente no resultado total de BB Seguridade. Resultado financeiro, então, BB Seguridade chegando aí a 714 milhões, basicamente, de crescimento. Tal desempenho é atribuído grande parte à alta da taxa média da Selic, isso a gente sabe que não tão relevantemente assim, mas a Selic, ela afeta o resultado das seguradoras. Então, muita gente tem medo de investir em seguradoras agora em cenários que possivelmente a Selic venha a cair. Mas vocês vão perceber que o resultado total é sim influenciado pela Selic, mas não de forma como muitos trazem à tona. Mas nesse caso, alta da taxa média, então fez o resultado ser mais vantajoso. Redução do custo do passivo de Brasilprev, decorrente da deflação do IGPM. O que acontece? A Brasilprev tem fundos de previdência que são corrigidos pelo IGPM. A partir do momento que o IGPM teve uma deflação, essa correção exigida por parte da BB Seguridade não foi suficiente para fazer um impacto negativo como poderia ser previsto, porque a inflação, por padrão, todo mês acontece. Só que em determinado mês, com deflação, fez com que o resultado pudesse ser um pouco mais vantajoso
perante o que era projetado. No acumulado do ano, então, o resultado financeiro combinado cresceu 54,9%, alcançando 1,5 bilhões. Ainda o resultado da marcação a mercado agregado foi positivo entre 8,4 milhões, ante resultado negativo perante os 9 primeiros meses de 24. Então aqui também tudo correu de acordo com o que era esperado pela empresa e também teve um pouquinho de sorte nesse sentido, da deflação, da taxa da Selic, por exemplo, da marcação ao mercado. Então isso juntou tudo e de fato o resultado foi extremamente acima do que era a expectativa média aí dos analistas. Descendo um pouco mais, despesas gerais. Quando você compara com o terceiro TRI de 24, subiu. Aqui, basicamente, não teve um número tão discrepante assim que possa causar uma preocupação em determinado setor em específico. Teve um leve aumento, mas não vejo nada de anormal. Guidance, muito importante. Resultado operacional não decorrente de juros. O guidance era de 1 a 4%, chegou em 5,9% até o momento. Até agora, o terceiro TRI. Tem mais um trimestre para fechar o ano. Prêmios emitidos pela Brasilseg, aqui sim o destaque está um pouco mais negativo, então está em menos 7,9%, onde a meta do guidance era de menos 4% até 1%. Então aqui teria um ponto a ser bem melhorado ainda. Reservas da Previdência, que também a meta seria de 9 a 12, hoje estaria em 9. Então também é algo que pode um pouquinho ser aprimorado para fechar dentro do guidance. Vamos lá, pessoal, o que mais que eu acho de importante? Aqui eu não vou detalhar tudo para vocês, é um vídeo mais breve com o intuito principal da gente refazer o cálculo do preço justo do ativo, agora baseando-se já no resultado atualizado. Claro, vai ter toda a questão do balanço, e aqui eu sugiro, se você pensa em montar a posição ou se você já é acionista de BB Seguridade, você destrinchar um pouquinho o resultado individualmente. Então aqui esse documento ele é bem completo. Ele vai trazer todos os pontos que subiram, por exemplo, da Brasilseg, pontos que subiram e pontos que caíram, seja, por exemplo, sinistros, prêmios que foram emitidos, receitas, tudo que fez com que o resultado da Brasilseg, como a gente viu lá atrás, tivesse um avanço. Aí daqui a pouco você pode descer lá na Brasilcap e entender o que subiu, o que caiu e assim por diante. Isso é muito bom, pessoal. É algo que às vezes é pouco comentado, porque basicamente temos duas, três seguradoras grandes aí hoje na bolsa, que é BB Seguridade, Caixa e Porto Seguro, mas é algo que você tem que entender para perceber se de fato o resultado final fez com que todas as frentes cresceram ou alguma teve uma retração e teve algum acontecimento esporádico, algo que não é recorrente para os próximos resultados e assim por diante. Eu passei brevemente por aqui, eu vou repassar detalhadamente todas essas frentes aqui também, até mesmo para preparar para quem é membro um resumo bem objetivo sobre esse resultado. Quem não conhece ainda a minha área de membros, é uma área onde eu trabalho com recomendações de investimento de acordo com a CVM. Eu faço recomendações de ações, fundos imobiliários, estoques e também uma carteira extremamente diversificada de ETFs. Com certeza a BB Seguridade está nas ações recomendadas e quem é membro tem acesso ao preço teto, tanto de BB Seguridade como também dos outros ativos, o relatório de recomendação onde eu fundamento a minha tese de por qual motivo é importante, eu acho vantajoso investir em BB Seguridade e claro, todo final de semana eu posto um resumo dos principais acontecimentos, nesse caso, incluindo os balanços das empresas e toda a atualização dos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários. Se você quiser fazer parte, aqui em cima tem o QR Code que vai te levar para a página de vendas. Se você tiver sorte, pode ser que as vagas estejam abertas exatamente no momento que você assiste esse vídeo. Do contrário, vai ter o link para a lista de espera. Estando na lista de espera, assim que surgir novas vagas, você será avisado em primeira mão. Vamos à prática, pessoal, olhar como que a plataforma do Investing Pro hoje observa a questão do valuation, preço justo. Hoje o BB Seguridade está em 33,24, a cotação dela hoje, baseando-se, claro, na cotação antes do resultado, e baseando-se em 9 modelos de valuation, você teria um preço justo de R$ 44, sugerindo um potencial de upside de 34%. Rodrigo, como que funciona esse preço justo? Pessoal, aqui a plataforma do Investing Pro, ela é parceira do canal. Eu tenho o link aqui abaixo, até não vou me adentrar em todas as ferramentas dessa plataforma. Deixo aqui em cima no card, tem um vídeo onde eu explico cada ferramenta para você entender como elas podem te auxiliar no cálculo do seu preço justo e toda a análise fundamentalista que você trabalha, mas de modo resumido, ela faz uma análise baseando-se em números, em análises racionais. Então, por exemplo, nesse caso ela se baseia em uma média de 9 modelos de valuation, incluindo, por exemplo, receita de saída, que é o famoso fluxo de caixa descontados aí de 5 anos, múltiplo PL, VE sobre EBIT, VE sobre EBITDA. Então são várias metodologias, cada qual com seu preço,
e aqui ele faz uma média para estimar qual que seria o potencial de retorno da ação. Claro que aqui a plataforma leva em consideração somente os números, não tem essa questão do mercado, como que o mercado reage diretamente a um ativo, mas com certeza traz um bom parâmetro para a gente entender o que que os números, o que que os indicadores estão nos mostrando. Então, se você quiser ter acesso a essa plataforma, aqui no link abaixo eu tenho um cupom de desconto de 15% sobre o valor final. Se você tiver interesse, aqui toda e qualquer ação brasileira, ação americana, você consegue fazer o detalhamento e acessar o preço justo de todo e qualquer ativo. Eu mesmo, pessoal, eu utilizo o Investing Pro como um parâmetro, eu pego muita informação, muita ferramenta essencial, gráficos e comparativos, mas eu também, como eu sou analista, hoje eu gosto de fazer o meu próprio preço teto do ativo, baseando-se nas minhas premissas que eu almejo para a BB Seguridade. Por exemplo, hoje, BB Seguridade, lembra que a gente olhou lá atrás que ela acumulou um retorno nos 9 primeiros meses de 6,8 bilhões de reais. Aqui eu fiz uma simulação como se no quarto trimestre BB Seguridade trouxesse para nós apenas 2,2 bilhões. Eu digo apenas porque no trimestre passado ela trouxe 2,2 e agora 2,56. Então a tendência é que ela mantenha um resultado um pouco mais elevado perante o que eu estou projetando. Mas eu quis fazer um cálculo conservador, estimei que o lucro total em 2025 será de 9 bilhões, ou seja, mais 2,2 a vir aí no quarto tri, payout de 90%, porcentagem de lucro que a empresa distribui em forma de dividendos aos acionistas. Nesse caso, com a quantidade de ações de 2 bilhões de ações, teríamos um dividendo de R$ 4 por ação, pessoal, realmente uma pancada, R$ 4 de distribuição a cada ação. E quando você olha o preço hoje do ativo próximo a R$ 33, esse número de R$ 4 implicaria um dividendo de 12%. Realmente, pessoal, somente se você se baseia no dividendo já é um retorno bem positivo perante os fundamentos que a empresa entrega. E claro, se aqui você quiser ser ainda um pouco mais conservador, você vai perceber que, por exemplo, vamos colocar uma média que a empresa pague 9% de dividendos, que é o mais comum dela pagar. Esse ano, como ela teve uma queda aí bem acentuada até o momento perante a última máxima dela, ainda o número, o dividendo yield, a proporção, ele está bem elevado. Mas se você estima uma média de 9%, que seria uma estimativa perante os últimos anos, você teria, de fato, um valor preço justo aí de R$ 45. Bem próximo, até mesmo que a plataforma do Investing Pro nos proporciona. Lá eles usam outras metodologias de valuation, aqui eu estou usando basicamente uma metodologia baseando-se no payout e no lucro projetado. É uma metodologia totalmente diferente, mas que no final, quando você compara um dividendo um pouco mais dentro da realidade, digamos assim, comparado à média histórica, faz total sentido. Então hoje, de forma bem resumida, pessoal, eu trouxe só os principais destaques aqui para vocês. Claro que a gente tem que destrinchar detalhe por detalhe desse resultado. Pode ser que tenha uma coisinha escondida que às vezes levanta um ponto de atenção ou até mesmo um ponto de melhoria para o futuro. Mas de forma resumida, olhando para os números, o crescimento que todas aquelas áreas internas, aquelas subdivisões de BB Seguridade apresentou, na minha visão, de fato, assim como eu já comentei ali na página algumas vezes, também via Store, respondendo seguidores, eu acho que hoje BB Seguridade é uma das melhores opções quando você faz um cálculo de valuation em dividendos. Então, se você gosta de dividendos, na minha visão, na cotação atual de R$ 33 e olhando para um horizonte de curto e médio prazo, com esses resultados bem positivos que ela vem trazendo, eu creio que é um ponto bem atrativo de entrada para você investir em BB Seguridade.